Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é quinta-feira, dia 8 de dezembro, um dia antes das quartas de finais do Brasil com a Croácia. O programa de hoje é dedicado ao Lucas e ao Ederson, que foram os primeiros a comentar. E eu quero fazer um agradecimento especial ao Henrico, que ontem me substituiu aqui on short notice, ou seja, eu fiquei sabendo que eu tinha que fazer uma apresentação em São Carlos às 7 horas da noite, tive que sair correndo às 4h30 da tarde, foi um sufoco, cheguei lá 10 para as 8, mas deu tudo bem. Bom, o Ibovespa operou praticamente o dia inteiro em queda e fechou negativo em menos 1,6, 107.249 pontos e infelizmente um volume alto de 56 bilhões, revelando que parece que a tendência é realmente de queda do mercado. E qual foi o motivo principal dessa queda? Já que o minério subiu, e a bolsa a Vale até ajudou a bolsa a não cair tanto, né? Porque a Vale acabou subindo 1,22 a 85,88, mas o petróleo não aguentou a alta. Lembra, de manhã eu escrevi no Telegram, estava subindo 0,36 o petróleo, acabou fechando com 1,5 de queda. E o motivo principal foi o que o Banco Central falou ontem, depois da reunião do Copom, e o que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vem falando em reuniões com o mercado. É o seguinte: caso no primeiro trimestre do ano que vem o Banco Central perceba que o governo Lula 3 vai gastar muito e o déficit fiscal vai ser alto, e pressionando provavelmente a inflação, o Banco Central pode aumentar os juros na reunião provavelmente de março. Isso daí é uma mudança de cenário brutal. Parece que é pouco, mas é brutal. Por quê? Vamos lembrar o que acontecia. Quando a gente estava indo para o segundo turno, qual era o cenário? Seja Lula ou Bolsonaro vencendo, os juros vai ficar o ano que vem, 2023, o primeiro semestre em torno dos 13,75, que é o que está agora a Selic, para no segundo semestre, com a inflação provavelmente, isso na visão do mercado, antes, expectativa do mercado do segundo turno, que a inflação ia estar no segundo semestre na faixa lá dos 5%, e aí o Banco Central no segundo semestre de 2023 ia começar a reduzir os juros e ia terminar em 11,25%. E aí estava todo mundo feliz, falando, não, o Brasil está adiantado, não precisa mais aumentar juros, quem precisa é os Estados Unidos e a Europa, então vamos comprar a bolsa no primeiro semestre, que no segundo semestre os juros vai cair, a economia vai recuperar, a bolsa vai subir. O que acontece? O governo Lula ganha as eleições, né? Na verdade o candidato Lula ganha as eleições no segundo turno e monta-se a equipe de transição, vão ver a PEC da transição, que era para ver se dava para gastar acima do teto de gastos, e o mercado acreditava naquela época e dava sinal ao Lula e ao Bolsonaro que não interessava quem ganhasse, topava 100 bilhões acima do teto. 100 bilhões. Aí o Lula é eleito, faz todas as contas e fala, não, a gente quer 200 bilhões para gastar acima do teto. E a gente quer por 4 anos. Aí o mercado começa a cair logo depois do terceiro ou quarto pregão da eleição do Lula e vem caindo. E pior agora porque o Roberto Campos Neto, ele é independente, ele tem o mandato dele até 2024, se não me engano, e ele não precisa pedir para o presidente, seja Lula, Bolsonaro ou outro que tivesse, se ele aumenta ou abaixa juros. Ele tem o mandato de fazer a inflação ir para o centro da meta. O centro da meta para o ano que vem, se não me engano, é 3,25 ou 3. E a gente está com uma inflação de 6,5. A inflação está começando
a voltar. Quem vai na feira e no supermercado deve estar percebendo isso. Tem a desoneração do preço dos combustíveis, do preço da energia elétrica e de serviços de telecomunicações, que termina em dezembro, ou seja, pode ser, ninguém sabe se vai ser renovada, então supondo que não seja, supondo que volte esses impostos, vai subir preço de combustível, energia elétrica e telecomunicações, e o governo quer gastar 200 bilhões, o novo governo já mandou para o Senado, para o Congresso, e conseguiu desidratar, dava a impressão que era 145 bilhões, mas tem 23 bilhões de gasto esse, então dá 168 bilhões, que é um valor muito alto. E aí o Roberto Campos Neto olha esse cenário e fala, o negócio é o seguinte, se o déficit fiscal tiver forte no primeiro trimestre, eu vou ter que aumentar os juros. Porque o que acontece? Déficit fiscal forte significa mais dinheiro, significa mais gente com dinheiro, significa mais consumo de produtos e serviços, significa mais inflação, significa dólar mais alto, ou seja, preço dolarizado sobe, tudo é mais inflação, eu sou banqueiro central, eu tenho que aumentar os juros. E aí caiu a ficha de ontem à noite para hoje e investidor, principalmente profissional, gestor de fundo, multimercado de ações, entrou vendendo hoje. Então é exatamente isso que aconteceu e eu lamento porque a gente percebe que seja qual for o governo, quem está aí quer gastar acima do teto. Gastando acima do teto, aumenta a dívida pública brasileira, que já está em 78% do PIB. Se gastar, vai para 90% em 4 anos. E todo país que passa de 70%, 75% de dívida PIB, o investidor começa a tirar o pé, porque aumenta o risco de inadimplência da dívida interna. Então é esse o cenário sem torcida, nu e cru, como está sendo desenhado pelo mercado financeiro. Bom, por isso que a Bolsa cai 1,67 hoje. E a Bolsa Americana, por outro lado, ela subiu hoje depois de 5 pregões de baixa. Por que ela subiu? Primeiro, por que ela caiu? Porque o investidor americano, com razão, vendo que o Fed vai aumentar até 5,5%, talvez 6%. E hoje o JP Morgan falou que tem uma chance de 28% de até 6,5%. Eu acho que fica aí entre 5,5% e 5,75%. Bom, e aí, hoje de manhã tem um índice que sai toda quinta-feira, que é o pedido de seguro-desemprego. A pessoa fica desempregada, vai nas agências do Ministério do Trabalho americano e entra com pedido de seguro-desemprego. E esse pedido é medido semanalmente e deu uma subida acima do esperado hoje. E o mercado falou, está começando o desemprego nos Estados Unidos, isso é bom, entre aspas, na verdade é ruim para as pessoas, tá? Mas é bom do ponto de vista macroeconômico, porque o que o Fed quer é que o mercado de trabalho esfrie, caia o salário real e caia a inflação. Aí as pessoas voltaram a comprar bolsa, comprar ações hoje. E a gente não aproveitou essa alta porque o nosso problema é maior do que isso. E como foram as commodities hoje? Comportamento misto, as duas principais. O minério de manhã subiu 1,4% na China a 113 dólares, um ótimo número, por isso que a Vale foi a única que subiu no dia e passou dos R$85, mas o petróleo, que como eu já falei, estava subindo, 0,36 de manhã, fechou com 1,5 de queda, 76 dólares. É importante pontuar aqui o que é 76 dólares de petróleo. O petróleo começa janeiro de 2022 em 74 dólares.
ele vai no final de janeiro de 2022, ele vai a 84 dólares, porque o Putin está ameaçando de entrar na Ucrânia e causar uma guerra. Ele entra na Ucrânia na noite de 24 para 25 de fevereiro, dia 7 de março o petróleo vai a 130 dólares. E prejudica o primeiro semestre de todo mundo, que tem uma inflação grande no período em vários países. E aí agora, por que está caindo todo o petróleo? Porque se vai ter recessão nos Estados Unidos, se vai ter recessão na Europa, vai ter desaceleração na China, vai ter desaceleração de crescimento no Brasil e a demanda por petróleo vai diminuir e, portanto, não vale a pena, não precisa ter petróleo a 90 dólares, 95, 100, que ficou muito tempo, e nem a 80, por isso que caiu, ok? E o dólar aqui ficou estável a 5,22. Mais negociadas, a primeira 6 bi, a Vale 85,88, 1,22 de alta. Petrobras finalmente veio abaixo de 25, 24,78. Você lembra que ela estava entre 25 e 26 e pouco. Caiu por conta de risco interno. Itube 3,5 de queda, R$25. Itube sentindo, porque toda vez que aumenta o risco do país, aumenta o risco dos papéis que o Itaú, Bradesco e outros carregam. Mas bancos ganham dinheiro em cenário de inflação alta, cenário de juros altos. E temos aqui Localiza caindo mais uma vez, R$3,83, R$53. Deve ter algum grande investidor ou alguma operação dos sócios da empresa ou de gente que está saindo da empresa, algum fundo vendendo para outros. O papel vem caindo muito, não é normal a Localiza negociar acima de R$1 bilhão. Destaques do dia: Cash 3, 8,85, 1,23, não sei por que da alta. IRB 2,94, 70 centavos, porque está entrando um novo presidente. Ele falou que ele está entrando, ele vai melhorar o IRB e o IRB não vai precisar fazer novo follow-on. Prio 1,5 de alta, 33,17, contra o petróleo, porque tinha caído muito. Vale, eu já falei. Brap é irmã da Vale, anda junto. Destaques de baixa: CVC menos 10,23. É muito importante falar, eu tinha me esquecido. Nesse cenário todo, subiu a Treasury nos Estados Unidos, subiu de 3,49 para 3,59 ao ano, e subiu os juros no Brasil. Título de longo prazo pré-fixado ao Tesouro chegou a quase 13%. Isso daí, juro alto, é ruim para quem? Varejista. Então caiu o CBC 10, caiu o Azul 7, caiu o Pecar 7, Gol 6,82, Dexco, antiga Duratex 6,5. Então o varejo caiu por esse motivo. E hoje eu dei para os assinantes da Levante escolher uma ação entre Magazine Luiza, Lojas Renner e Suzano. Ganhou, em primeiro lugar, Magazine Luiza. Lojas Renner quase empatada, eu vou falar de varejo. Magazine Luiza 2,84, ela veio de 4 e pouco antes da eleição do Lula. Todo mundo, inclusive eu, achava que a Magazine Luiza ia subir depois da eleição do Lula, porque Lula é varejo, Lula é Auxílio Brasil e a Magazine Luiza era amiga dele. Errei, coloquei na carteira a vitória do Lula, como eu botei via, e deu errado, e também Lojas Renner. Por quê? Porque os juros disparou depois da eleição do Lula, com a ciçanha deles de gastar 200 bi por ano durante 4 anos. Quer dizer, eles querem um cheque em branco. É a mesma coisa que você que trabalha e você ganha
20 mil reais por mês, você fala, não, eu ganho 20 mil reais, o ano que vem eu vou ganhar 22 mil, mas eu quero gastar 30 mil todo ano. Vou gastar durante 4 anos e o banco vai ter que me financiar. Não é tão fácil assim. Magazine Luiza está 2,84. Vamos ver, pessoal, se a Magazine Luiza 2,84, se ela está num preço convidativo para comprar. Ela está olhando múltiplo, lembra? A gente sempre olha múltiplo. Ela tem um PL negativo, porque ele está com prejuízo. Ela está com EV/EBITDA de 13. Quando ela estava R$ 25, ela tinha um EV/EBITDA de 40. Caiu bastante o EV/EBITDA dela, só que o EV/EBITDA dela pode cair mais ainda. O EBITDA pode cair mais porque as vendas não foram boas da Black Friday e existe uma chance muito grande dos números de vendas de Magazine Luiza, de Via e principalmente esses varejistas e americanas frustrar as expectativas dos investidores. Vocês lembram que todo quarto trimestre essas empresas bombavam de vender e esse ano não deve acontecer isso. Por quê? Porque o consumidor está endividado e o preço dos produtos está alto. Mesmo para quem não está endividado e não precisa comprar parcelado, está alto o preço dos produtos e a gente não pode esquecer que produtos bons de margem e de valor alto o pessoal comprou na pandemia de 2020. Então a pessoa trocou forno de micro-ondas, comprou cafeteira, trocou geladeira, trocou notebook, trocou impressora, trocou celular. Por que ele vai trocar? A pandemia foi 2020, faz 2 anos. Por que ele vai trocar tudo isso agora e pagando 30%, 40% mais caro? Não vai trocar. Eles vão sofrer, vão fazer vendas menores, como por exemplo um celular e um celular Apple. Esse é um Apple, não lembro se é o 8 ou 9. Um celular Apple 14 está muito caro. Então vai ser um trimestre muito decepcionante para as empresas de varejo de eletrônica. Lojas Renner. Lojas Renner pode ser diferente e a Lojas Renner tem uma diferença brutal para Via Varejo, para Americanas e para Magazine Luiza. Hoje eu estou falando de Magazine Luiza. Dívida líquida 5 bi. 5 bi de dívida para um valor de mercado de 20 bi. A Lojas Renner tem um valor de mercado. Oh meu Deus, a Lojas Renner tem um valor de mercado de... Opa, tá demorando aqui, meu Deus do céu. A Lojas Renner. Não. Lerem 4. É isso? É. A Lojas Renner tem um valor... Tem coisa errada aqui. Vamos ver. Lojas Renner. Lerem, desculpe aí o atraso. Estou vendo no Status Invest, um site que eu estou olhando junto com o site do Fundamentos. Eu já falei para vocês o site do Fundamentos para pegar dados quantitativos. Agora também tem o site do Status Invest. Vamos ver, Status Invest, qual que é o valor de mercado da companhia. Ela tem um valor de mercado de 21 bilhões de reais, 21 bilhões de reais, e ela não tem dívida líquida, ela tem caixa líquida, ela tem 1 bi de caixa líquido. Então ela tem um valor de firma de 20 bilhões e ela não está no prejuízo, ela paga dividendos. E por que eu vou preferir
entrar numa empresa como a Magazine Luiza, que está em prejuízo, se eu tenho loja Renner com EV/EBITDA de 8,6 vezes. Vocês viram que está 14, 13 e pouco da Magazine Luiza. Eu acho bem menos arriscado, ainda paga dividendos. Só que as pessoas têm a memória forte do ganho da Magazine Luiza. E a Magazine Luiza é uma das ações mais negociadas da Bolsa. Ela fica lá entre o... Tem dia que é quinto lugar, quarto, tem dia que é sexto, sétimo lugar, e ela chega a negociar 1 bi, e ela tem um volume de opções violenta, e ela, quando chega perto de 2,50, o pessoal costuma entrar e tenta puxar até 4. Mas isso depende do que? De taxa de juros. Eu gosto mais, acho menos arriscado e gosto mais dos números da loja Renner do que da Magazine Luiza. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Até amanhã.